Shalom Vrahá, paz e bênção. Eu quero desde já agradecer a todos aqueles que contribuíram para que nós alcançássemos o número que eu pelo menos tinha como perspectiva de alcançá-lo bem lá na frente, e em questão de 4 dias nós saímos de 100 para 244 inscritos no nosso canal. Isso é graças ao seu respeito, ao seu carinho, ao seu amor, ao seu compartilhar, ao seu comentar, ao estarmos formando uma família coesa, uma família de fé, uma família que está interagindo para o crescimento pessoal, para o seu desenvolvimento física, espiritual e emocional. Então quero agradecer a você e bater parabéns pela sua ajuda. Agora nós vamos chegar a 350 o quanto antes, e mais uma vez eu vou precisar da sua ajuda, do seu like. Eu vou precisar da sua ajuda para alcançarmos não só esse, mas outros números, tá ok? E como prometido, hoje nós estaremos falando sobre o luto. Como é que a gente lida com o luto? Como é que nós podemos alcançar o nível de maturidade sem continuar a vida sendo machucado pela dor da ausência daquele objeto, que no caso seja um filho, seja um cônjuge, seja um dos pais, seja alguém que nós amamos. A bem da verdade, nós precisamos também compreender que quando nós falamos de luto, nós não falamos só das percas dos nossos familiares, daqueles que nos abraça, que faz parte do nosso convívio, mas também de qualquer outra coisa que nós venhamos a conquistar com muita luta, com muita dificuldade, e de repente nós perdemos. Mas não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é falar sobre o luto. E eu peço que você preste atenção. Eu fiz aqui o meu esboço e espero que você entenda e que o Espírito de Deus possa te abençoar. Bom, nós sabemos que, com certeza, em algum momento da nossa existência, da nossa vida, de enquanto estivermos vivos, ou nós já passamos, ou nós já lidamos com algo dessa natureza, ou ainda iremos lidar com essa questão do luto. E é interessante que o luto, ele vai nos ajudar em vários aspectos, por incrível que pareça. E o luto, nada mais, nada menos, também é o processo de superação. É uma fase muito delicada para todas as pessoas, para qualquer ser humano. E, querendo ou não, cada um de nós passamos por várias fases do luto. Então o luto, ele tem as suas fases. Eu vou colocar assim, ele tem os seus níveis, as suas camadas. E eles podem acontecer de maneira a qual foi delineada pelos profissionais da área. E quando eu falo da área, da psicanálise, psicologia, das pessoas que trabalham com a mente, com as emoções, e principalmente os psiquiatras. Então, existem essas escadas, existem essas camadas que ela pode acontecer em ordem ou aleatórias, claro, dependendo das pessoas, da maturidade que a pessoa possui relacionado a este assunto. O nosso grande problema é esse. É que nós sabemos com certeza, após nascermos, que a morte é certa. Mas nós temos uma dificuldade enorme de lidar com a morte. Porque a morte, desde o princípio, ela não foi propósito divino
ela não estava, entre aspas, nos projetos do Eterno de que o homem morresse. Mas para que o homem pudesse viver o seu livre-arbítrio pleno, Deus então lhe deu as condições necessárias de decidir servi-lo ou desobedecê-lo. Se servisse sem desobedecê-lo lá no Éden, vida eterna. Mas o homem escolheu desobedecer, e a consequência por essa desobediência era nada mais, nada menos do que a morte. E desde aquele momento, sabemos que vamos morrer, mas nós não fazemos uma preparação, nós não temos esse cuidado, nós não temos essa cultura. Querido, de repente esse vídeo vai ficar... Aliás, esse assunto vai ser dividido em 2 vídeos, talvez, tá ok? Porque a minha memória aqui é muito pequena devido à grande quantidade de arquivos que eu tenho no meu celular. Mas vamos lá. Bom, o luto, ela é necessário para o nosso desenvolvimento como seres humanos, mesmo que não seja aceito da maneira que deveria ser. Mas nós aprendemos a superar, e a palavra superar dentro da nossa observação psicanalítica ou psicológica é aceitar mesmo aquilo que aconteceu. Então a perda significativa causada pela morte de uma pessoa especial e a interrupção inesperada de uma convivência, ela vai, dependendo da concepção emocional da pessoa, ela vai germinar, ela vai crescer, possivelmente. Vai explodir lá dentro na verdade vai haver uma mistura de sentimentos, e esses sentimentos nós chamamos de sentimentos negativos. E uma delas é a tristeza, a angústia. No momento como esse é natural que nós fiquemos desmotivados. Nesse momento também é natural que nos culpemos, uma culpa acaba se apossando da nossa consciência. Naturalmente a raiva também pulsa. E além disso, outros sofrimentos entram nesse arcabouço. Apesar de ser um estágio muito doloroso, é importante que as pessoas vivenciem esse processo. E você pode estar se perguntando por quê? E eu respondo, porque ele faz parte do amadurecimento humano. E por conta desse amadurecimento é necessário que cada um de nós venhamos a superá-lo para continuar seguindo em frente. Então, durante o luto por um ente querido, pessoas elas vão passar por algumas fases que os estudiosos vão chamar de fase do luto ou os estágios do luto. E essas fases elas vão nos ajudar, elas vão servir para marcar o processo da perda. Ou seja, perder dentro do contexto humano é natural. E por ser natural, Deus sabiamente permitiu que houvesse esse processo, que houvesse esses estágios necessários para que nós pudéssemos lidar com a perca, e esses processos vai, de certa forma, nos ajudar lá na frente. Ele tende ou deveria tender a nos tornar pessoas melhores. Mas vamos nós. Porém, nem todas as pessoas vivenciam esses estágios na mesma forma do outro, porque são composições diferentes, são composições genéticas, são composições cosmológicas, porque cada pessoa é um indivíduo, é um mundo à parte, é um universo à parte, e nós somos uma composição emocional diferente do outro, mesmo que nós venhamos a ter e passar e sentir as mesmas dores do outro. A percepção desses problemas, dessas questões, é vista e sentida de maneira diferente por cada pessoa. Espero que esteja sendo compreensível para você.
E o interessante disso tudo é que cada pessoa, além de possuir o seu próprio tempo de luto, essa pessoa ela vive de maneira diferentes. E tudo bem, porque o processo de preenchimento de um vazio é único para cada ser humano. Então, dentro dessa concepção que nós estamos falando, nós vamos passar a entender melhor essa questão do luto. Quais são as fases do luto? Quanto tempo dura o processo e como a gente pode superá-lo? Então vamos primeiro definir a palavra luto. Luto é uma palavra que vem do latim chamado luctus. E essa palavra luto significa dor, mágoa, lástima, aflição, pesar. Percebe que é uma mistura de sentimentos. Ela vem recheada de emoções. E é por isso que precisa desse processo para que nós possamos superá-lo. Não sei, acho que eu estou sendo bem técnico. Ou espero que eu esteja sendo bem didático, que você esteja entendendo. O luto faz parte de um processo psicológico para que a pessoa possa se adaptar à experiência de perda. E essa perda é uma perda significativa, é o objeto do nosso amor, é o objeto que amávamos. E esse objeto, no caso, é uma pessoa. E essa pessoa, ela possuía um grande vínculo afetivo conosco. Ou nós estávamos acostumados com a presença dela. Ela nos fazia sorrir, ela nos fazia chorar, ela nos fazia pensar e uma série de outras coisas que essa pessoa da qual nós perdemos, que nesse momento a pessoa morre e é como se a alma da pessoa estivesse sendo dilacerada, é como se um membro nosso estivesse sido arrancado na marra e a dor é quase que insuportável. E o luto é um período em que a nossa mente, o nosso psique, ele vai trabalhar para assimilar. Ele vai trabalhar para entender aquilo que ocorreu. E também ele vai lidar com o sentimento de falta, com o sentimento de saudade. E isso, nada mais, nada menos, ele vai fazer com que seja necessário aceitar essa nova realidade imposta por essa perda. Por isso que é o processo de aceitar a tristeza da morte. Tem um provérbio, se eu não me engano, não sei se é em Eclesiastes ou se é em Provérbios, mas se eu não me engano, é no livro de Eclesiastes que que Salomão diz que o coração do tolo está na festa, mas o coração do sábio está na casa de luto, porque ali ele compreende que é o fim de todo ser humano. Ou seja, isso faz com que a pessoa reflita sobre a sua vida, ou pelo menos deveria, esse seria o propósito. Mas infelizmente a grande maioria das pessoas não consegue entender isso. Fecha aqui meu parênteses. Então a mente vai estar trabalhando isso. Por isso que é uma experiência ou um experimento que o enlutado, que a família enlutada, ela vai sofrer um recolhimento. As coisas externas, de certa forma, nesse momento vai se perder o valor. Parece que perde os significados. As coisas em nossa volta ficam em suspense. Nós não temos mais interesse pelas coisas externas. Porque é um momento de recolhimento. É um momento de introspecção pessoal. Por isso que é um momento de crescimento. É uma fase dolorida? Machuca, mas é fundamental para que nós possamos nos tornarmos seres humanos mais fortes, mais capazes. Apesar de ser um episódio comum, natural,
a todo ser humano, cada pessoa ela vai ter uma reação diferente diante desses acontecimentos. E claro que isso vai depender de muitos fatores, e um deles é a estrutura emocional, a idade, as vivências pessoais, o nível de convivência com a pessoa falecida, dentre outros motivos. Então, dependendo de como era o meu relacionamento com essa pessoa, e eu sei que tem muita gente que perderam seus filhos, seus entes queridos nessa PAN, e não só isso, mas a violência tem disseminado aí mortandade em cima de mortandade, as pessoas estão morrendo aos horrores, e independente, como eu disse, de como essas pessoas morreram, o que levaram elas a serem assassinadas, o que mais deve nos importar e nos impactar é a dor dos familiares, que são dores reais e comuns a uma mãe que perdeu seu filho porque ele era um marginal, com a dor de uma mãe que o seu filho era um grande filho, estudante, justo, trabalhador, e ele foi morto por conta de um assalto, de uma rixa, foi morto de maneira estúpida, seja por um atropelamento, afogado. A dor é a mesma. Agora, a estrutura emocional dessas pessoas é que vão fazer a diferença. A proximidade também, o nível de relacionamento, tudo isso faz toda a diferença no processo e na durabilidade do luto. Porém, é essencial que a pessoa que está sofrendo luto se permita, e aqui começam as questões mais práticas. A pessoa que está passando pelo processo do luto, ele precisa se permitir viver esse momento. Ele não pode negar esse momento. Ele não pode fugir desse momento. Ele não pode pular essas fases, porque isso vai trazer consequências terríveis lá na frente. Então, a primeira coisa, ele deve se permitir viver esse momento. E por quê? Porque o luto é um período muito importante para a reconstrução do psique, da mente, das emoções. E isso tem o propósito de levar a pessoa à aceitação da morte e para as fases que se seguirão. Então você percebe que os grandes estudiosos eles foram catalogando alguns passos para que as pessoas pudessem superar o luto. Vivenciar essas etapas dessas experiências contribui para que a pessoa consiga retomar o contato com o seu trabalho, com a sua vida social, com os seus relacionamentos, com os seus projetos, com os seus estudos, com os seus sonhos. Então, se você perdeu alguém, se você, porventura, está sofrendo a dor de uma pessoa que você ama, não é que você amou, você continua amando, e essa dor continua pulsando na sua vida, e isso está atrapalhando o seu viver, o seu relacionamento com a sua família, está atrapalhando o seu trabalho, ou qualquer outra coisa que esteja te matando aos poucos e não te fazendo continuar vivendo, você deixou de viver para existir, para vegetar, eu aconselho você procurar um profissional da área para te ajudar. E o interessante é que eu também estou gravando esse vídeo em respeito a todos aqueles que compartilharam os vídeos da cantora da qual eu postei alguns vídeos e fazendo algum comentário a respeito dela, mas levando em consideração a irmã Celeste Souza, a irmã Marisa e a irmã Aparecida e todos os outros que talvez inconscientemente estavam desejosos que eu falasse sobre isso. As pessoas que repreendem esse sentimento e tentam evitar ao máximo viver o luto, pode acabar manifestando sintomas negativos que podem ser muito prejudiciais para a sua saúde mental e que pode levar até a casos mais profundos de depressão.
Então tem muita gente que entrou no estado deprimido por conta da perda do seu objeto de amor. E não existe nada assim tão doloroso, claro, como eu disse, depende muito da Neshamar, né, em hebraico, da alma, da pessoa, de quem a pessoa é, daquilo que ela processa dentro de si. Mas a dor de um ente querido é insuportável. Só Deus mesmo e as pessoas que estão ao nosso lado, por incrível que pareça, até as críticas, até os apontamentos, acabam nos dando, de uma certa forma, vigor. Eles revigoram a nossa força, a nossa disposição de dar a volta por cima. Então tudo vai contribuir, como a Bíblia diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo vai contribuir para que nós levantemos a cabeça e continuemos a seguir a nossa vida. Outra coisa muito interessante é que o luto pode manifestar um conjunto de emoções, como eu já disse, como a culpa, como a frustração. É natural que nesse momento de luto a pessoa fique num estado irritadício, né? Está sempre irritada. Outra coisa que é muito característico, que é o desânimo, a angústia, o medo, o desespero. É natural que quando acontece uma tragédia na nossa vida relacionada a um parente nosso, que não é o caso da alma se preparar para alguém que estava doente, porque a alma ela vai se adaptando, ela vai convivendo com a pessoa que está doente, e quando a pessoa doente entra no estado terminal, a nossa alma naturalmente vai desagarrando, vai desgrudando dela, porque nesse momento as coisas que estavam fora do lugar naturalmente se coloca. Se havia pessoas que deveriam pedir perdão ou perdoar, há um processo de desligamento natural e a dor é menor. Mas quando alguém perde um filho ou um cônjuge que vai trabalhar, e Deus nos livre e guarda, ele é atingido, ele é alcançado por uma bala perdida, ou é atropelado, ou qualquer outra coisa, e quando recebemos aquela notícia, sem estarmos esperando, meu Deus do céu, a dor é como se nós quiséssemos morrer junto. Então esse é o momento que nós ficamos frustrados, desanimados, nos sentindo culpados. E muitos casos que me vem agora à memória, se eu começar a falar aqui, a gente não termina o que nós pretendemos. Por isso que a etapa do luto, ela é recheada de tristeza. E por conta disso, ela envolve questões emocionais, psicológicos e físicos. Porém, independente da situação, independente de quanto você está sofrendo, da intensidade da dor, é importante superar o luto, é importante dar a volta por cima. Isso é uma regra para qualquer um. Ok? Deixa eu olhar aqui o meu tempo. Acho que o meu tempo não vai dar para que nós tratarmos aqui do estágio do luto. Mas eu vou começar aqui as etapas e eu gravo um próximo vídeo para que você fique mais por dentro da coisa, tá? Os 5 estágios do luto. Nós já sabemos, diante daquilo que já foi exposto, que o sentimento do luto, ele foi e ainda continua sendo estudado pelas pessoas da área, que trabalham na área do psique. E dentre os estudos científicos foram nomeados 5 estágios do luto para marcar as fases desse processo. Quantas fases tem o luto? Bom, a psiquiatra suíça-americana Elizabeth Kubler-Ross é a maior referência nos estudos sobre a morte e os estágios de luto. Em seu livro sobre, abre aspas, sobre a morte e morrer, fecha aspas, publicado no ano de 1969, a psiquiatra escreveu sobre esses estágios do luto. Portanto, eu quero que você esteja agora atento a esses estágios. Primeiro,
A primeira fase do luto chama-se negação. Bom, essa primeira fase do processo do luto é chamado de negação ou isolamento. Por quê? Porque é o primeiro sentimento que a pessoa enlutada desenvolve diante do tal acontecimento. Como a morte é muitas vezes inesperada, a pessoa leva um tempo para absorver. Quando a morte é inesperada, a pessoa leva um tempo para processar aquilo que aconteceu. Ela precisa colocar cada coisa em seu devido lugar. Ela precisa respeitar esse momento. Por isso que ela vai negar aquele fato. É tanto que quando alguém recebe uma notícia dessa, é natural que ela grite: não, não, meu pai, não, minha mãe, não, meu irmão, não, fulano, não. Não, não. É uma negação. Mesmo que a gente lide com isso de vez em quando, mexe com a gente. Bom, como a morte é algo inesperado, a pessoa leva um tempo para absorver o ocorrido e tende-se a negar aquilo que aconteceu. Portanto, enquanto ela não concatenar essa situação, enquanto a ficha não cair, sabe aquele momento que a pessoa fica em suspense? Esse é o momento, a pessoa fica em suspense. Ela está concatenando aquilo, ela não acredita que aquilo aconteceu, ela está vendo o ocorrido, ela já está sentindo a dor da tragédia, mas a ficha parece que não cai. Enquanto isso não acontecer, a pessoa vai continuar nesse estado, nesse processo, melhor dizendo, de negar esta situação dramática. E a aceitação parcial é uma fase que vem logo após a negação, sendo um estado temporário em que a pessoa se recupera do choque e a partir daí ela começa a se acostumar com aquela realidade. Ou seja, esse estado de negação passa, a ficha vai caindo, ela vai aceitando parcialmente, e quando ela vai aceitando isso parcialmente, esse estado temporário, ela vai recuperando daquele choque. Porque é um choque muito grande. A partir dela vai se adaptando, ela vai se acostumando, ela vai aprendendo a lidar agora com as suas emoções dentro do ocorrido. É o momento também em que o pai, a mãe ou aquela pessoa que está enlutado, ela começa a reagir, ela começa a manifestar essas reações, que são reações mais intensas nesse processo do luto. E esse é o estágio que pode ser visto como forma de defesa da mente sobre o ocorrido e até então improvável, e pode durar minutos, pode durar algumas horas, pode durar dias, como pode durar anos. Porque ela está ali, nesse estágio, a mente dela está se defendendo, a mente dela está criando forças, está vitaminando as suas emoções. Então essa é uma fase que ela nega, porque ela precisa se recompor, ela precisa enfrentar esse choque, ela precisa conflitar essa realidade, e esse conflito, essa luta, ela vai começando a aceitar o que está vivendo. A segunda fase eu vou deixar para o próximo vídeo, que é a fase da raiva. Tá bom? Nos aguarde. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Se está sendo edificante para a sua vida, relevante para você, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva. E espalhe para o maior número de pessoas que você desejar. Vamos
fazer com que as pessoas entendam esse processo. Eu não sou a melhor pessoa para explicar isso, mas diante das circunstâncias, das situações, diante dessa confiança que estamos tendo no outro, eu espero que esteja sendo, ao mesmo tempo, também abençoador para a sua vida. Shalom Vraha. Até o próximo vídeo.